A inclusão de pessoas com deficiência, o papel de médicos do trabalho e outros profissionais de saúde e segurança. Projeto desenvolvido em parceria com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho e Rede Empresarial de Inclusão Social. Organização Márcia Bandini, contribuição especial professor René Mendes, coautores Paulo Rebelo, Daniela Bortman e Gustavo Locatelli, revisores Mário Ferreira Júnior e José Carlos do Carmo. Autores: Daniela Bortman, pós-graduação em Medicina do Trabalho. Atualmente é gestora de Medicina Ocupacional na empresa Atento e consultora técnica em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Gustavo Locatelli, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Atualização profissional em Promoção da Saúde pela Universidade de São Paulo. Membro da ICOH, International Commission of Occupational Health. Atualmente é médico do trabalho, coordenador da Serasa Experian e médico do trabalho, coordenador do Banco Santander do Brasil. Márcia Bandini, especialista em Medicina do Trabalho, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretora da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANAMT, ex-diretora da Associação Brasileira de Promoção de Saúde, professora convidada da pós-graduação de Promoção de Saúde e Medicina do Trabalho da Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente regional de Saúde e Segurança da Alcoa para América Latina e Caribe. Paulo Rebelo, especialista em Medicina do Trabalho, membro titular da Academia Brasileira de MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, consultor sênior da Petrobras, vice-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ex-presidente e atual diretor técnico científico da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho e autor do A Pessoa com Deficiência e o Trabalho, da Quality Mark Editora. Índice, prefácio, os médicos do trabalho e as pessoas com deficiência. Capítulo 1, uma perspectiva diferente. 2, breve histórico, reinventando o passado. 3, o contexto atual da inclusão atual da pessoa com deficiência. 4, o trabalho para o trabalhador. 5, o papel do profissional de saúde e segurança, medicina do trabalho. 6, avaliação de capacidade. 7, diferentes tipos de pessoas com deficiências. 8. Os casos fronteiriços. 9. O acolhimento da pessoa com deficiência. 10. O acompanhamento e a abordagem multidisciplinar. 11. Dicas de relacionamento. 12. Cases de sucesso, perguntas e respostas. 13. Considerações finais. Apresentação. Em maio de 2012, nasceu a Rede Empresarial de Inclusão Social, cujo objetivo é reunir empresas para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tendo como principais ações o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas entre as empresas, a articulação de contatos, parcerias e projetos e o desenvolvimento de produtos e serviços conjuntos que visem a qualificação profissional, favorecendo a atração e retenção destes profissionais. A rede promove periodicamente encontros em São Paulo e no Rio de Janeiro, no qual gestores das 77 empresas participantes se reúnem para tratar de temas relacionados à inclusão de pessoas com deficiência. A ideia de escrever este manual surgiu em uma das reuniões da rede, que contava com a participação da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANAMT. Durante o debate, a ANAMT foi desafiada por um dos organizadores do evento e nasce, então, a ideia de produzir um manual para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, em particular para os médicos do trabalho, visando esclarecer o papel destes na inclusão social do público em questão. No decorrer da revisão dos textos, faleceu o maior apoiador deste projeto, o antropólogo João Batista Sintra Ribas. Mais do que ativista, João apresentava-se como um técnico sobre o assunto, dedicando-se a estudar e a esclarecer os caminhos da inclusão, bem como liderar ações de diferentes organizações, sejam elas governamentais, privadas ou não governamentais, no intuito de criar um mundo mais justo para todos. Assim, apresentamos este trabalho com orgulho, acreditando que mais profissionais precisam ser envolvidos e se conscientizar de seu papel na busca de uma sociedade que ofereça trabalho digno para todos. Portanto, este manual é dedicado a todos estes profissionais, a todas as pessoas com deficiência e, em especial, ao inesquecível e incansável João Ribas. Zoe Randar, presidente da ANAMT,
Eliane Ranieri, líder da diversidade para a América Latina da IBM Brasil e líder da rede empresarial de inclusão social. Prefácio: professor René Mendes, o médico do trabalho como agente de inclusão social. Os médicos do trabalho e as pessoas com deficiência. Artigo publicado na edição de setembro de 2013 do jornal da ANAMT. Lembro-me do tempo em que comecei a trabalhar com inclusão profissional de pessoas com deficiência. Lá se vão praticamente 30 anos. No início dos anos 80, uma de nossas preocupações era explicar aos empresários a diferença entre doença e deficiência. Havia o temor de que as pessoas com deficiência viessem a faltar muito no emprego por serem consideradas doentes. Naquele momento, os empresários já estavam se convencendo de que não demoraria muito para receberem pessoas com deficiência em suas companhias. O governo brasileiro havia tomado conhecimento da Convenção 159 da OIT, aprovada em Genebra em 1983, sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes, e em poucos anos se tornaria signatário. As pessoas com deficiência pressionavam o poder legislativo para que promulgasse uma lei que obrigasse as empresas a contratá-las, o que de fato aconteceu em 1991. A Lei 8.213 determinou em seu artigo 93 que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Não era mais possível argumentar que pessoas com deficiência estariam inaptas para exercer qualquer cargo ou função profissional formal. Mas ainda era possível questionar se elas de fato cumpririam com suas tarefas, entregariam resultados satisfatórios ou seriam uma espécie de estorvo, que chegariam por imposição legal e perderiam dias de trabalho para ir a consultas médicas e terapias. Em última análise, a quem os empregadores recorriam para testar se essas pessoas seriam eficientes ou estorvos? Aos médicos do trabalho que, fincados na ideologia da medicina ocupacional, tinham a missão maior de ajudar a empresa a testar a aptidão dos trabalhadores no exame admissional, acompanhar a conservação dessa aptidão no exame periódico ou certificar a inaptidão, recusando a admissão ou no exame demissional. Passados 30 anos, alguns médicos do trabalho entenderam as razões sociais da inclusão profissional de pessoas com deficiência e hoje buscam implementar procedimentos que ajudem as empresas a incluí-las no ambiente de trabalho. Esses médicos, embora estejam irremediavelmente presos à lógica do mundo corporativo, buscam uma maior humanização do ambiente empresarial e conseguem deslocar o foco do seu olhar. Antes, estavam centralizados nos processos. Hoje, a proteção efetiva da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e a necessidade de incluir profissional e socialmente as pessoas com deficiência aparecem com mais nitidez no seu olhar. Todavia, ainda que esses profissionais já consigam ir além da medicina ocupacional e praticar a medicina assistencial, a saúde das pessoas com deficiência, bem como seu universo simbólico existencial, é algo relativamente desconhecido. Eles não conhecem as implicações da lesão medular, sabem pouco a respeito do glaucoma congênito ou da retinose pigmentar, sabem menos ainda quais são os alcances adquiridos pelo implante coclear e pouco estudaram a ocorrência da cópia adicional do cromossomo 21, que leva à síndrome de Down. Isso significa que, embora sejam médicos, a deficiência física, visual, auditiva e intelectual não lhes é familiar. Sabemos que a economia globalizada tem aumentado a ambição dos empregadores pelo lucro imediato. Ao mesmo tempo, as pessoas têm buscado trabalhar em companhias mais humanas e inclusivas, nas quais, quanto mais valor se dê ao ser humano, mais engajamento receberão de seus funcionários. Por isso, precisamos que os médicos do trabalho nos ajudem a incluir adequadamente as pessoas com deficiência nos quadros profissionais das empresas. Assim, juntos, promoveremos empresas mais responsáveis, mais colaborativas e mais justas. João Ribas, de 1954 a 2004, antropólogo, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Foi head da Diversidade e Inclusão da Serasa Experian e responsável pelo programa de empregabilidade de pessoas com deficiência. Era cadeirante. Foi o primeiro a apoiar este manual por acreditar no papel dos profissionais de saúde e segurança do trabalho na inclusão social. Deficiente, portador de necessidades especiais ou pessoas com deficiência.
Em geral, as pessoas se sentem confusas sobre qual terminologia usar para identificar a pessoa que tem uma deficiência. E na busca do politicamente correto, muitas vezes utilizam termos que podem reforçar a segregação e a exclusão social desta população. Atualmente, a terminologia mais adequada é pessoa com deficiência, termo utilizado pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, ONU, que o Brasil ratificou com o valor de emenda constitucional em 2008. O movimento das pessoas com deficiência optou por esta terminologia principalmente porque o uso deste termo destaca a pessoa à frente de sua deficiência. Além de ser um termo que não esconde ou camufla a deficiência, mas que apresenta a realidade, valorizando as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. E por falar em necessidades, cabe esclarecer que o termo pessoa com necessidades especiais caiu em desuso. Isso porque necessidades especiais todos nós podemos ter em um determinado momento da vida, sem necessariamente ter uma deficiência, como por exemplo um idoso ou uma gestante. É importante também ressaltar que o termo portador não deve ser utilizado, pois implica em algo que se porta e, consequentemente, que é possível se livrar a qualquer momento e em qualquer lugar. A deficiência faz parte da pessoa, sendo que, na maioria das vezes, trata-se de algo permanente e que, portanto, não pode ser destituída da pessoa. Além disso, se referenciar a este público como portador de deficiência, evidencia-se que a deficiência passa a ser a principal característica da pessoa, em detrimento de sua condição humana. Enfim, a inclusão social das pessoas com deficiência também perpassa pela linguagem, pois nela se expressa o respeito ou a discriminação em relação a elas. Desta forma, ao utilizar a terminologia pessoa com deficiência, evidenciamos que ela é mais que sua deficiência. Trata-se de uma pessoa.